Fala pessoal, chegando por aqui com mais um vídeo para vocês sobre o tema ser e estar. Ser e estar são dois verbos distintos com sentidos diferentes e eu irei usá-los para trazer uma mensagem, uma reflexão ao seu coração. O ser está ligado à essência, à identidade, tem a ver com algo que é permanente, contínuo. Já o estar, ele fala mais sobre algo que é transitório, passageiro, com aquilo que passa. A palavra de Deus nos fala a respeito do ser de Deus. Por exemplo, fala que Deus é santo, Deus é justo, é fiel, é luz, Deus é amor. E poderíamos falar a respeito do verbo estar em relação a Deus? Sim, Salmo 29, versículo de número 6 vai dizer assim: a sua ira dura apenas um momento, um instante, ou seja, um estado passageiro, mas a sua benevolência, a sua misericórdia dura para todo sempre, ou seja, a sua misericórdia é eterna, é permanente. Outra passagem que eu cito aqui, quero que ela dê fundamento a toda essa reflexão, essa mensagem, é a que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando João está na ilha de Patmos e ele tem a visão gloriosa de Jesus Cristo ressuscitado. E olha o que está escrito. Jesus diz a ele: pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Gente, Jesus aparece ressurreto para João e aqui ele está dizendo: eu estive morto. A morte foi para ele apenas um estado passageiro, transitório, porque na verdade o seu ser é eterno. E nós também vivemos essa realidade do ser e do estar. E eu quero aqui em primeiro lugar destacar o ser e estar relacionado à salvação. De modo geral, o cristão verdadeiro, ele está nessa vida finita, passageira, mas ele terá uma vida eterna, permanente. O cristão está nesse mundo, mas ele é do céu da eternidade. Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo escreveu: nós somos cidadãos do céu. Então nós estamos aqui, mas nós somos do céu. Nós estamos nesse corpo, mas na verdade nós teremos um corpo permanente, glorioso, ressurreto. Nós não podemos perder de vista o que é permanente e o que é passageiro. Nós podemos ter uma natureza pecadora, mas enquanto cristãos verdadeiros, nós somos filhos de Deus. E um dia, essa natureza pecadora irá ser totalmente removida de nós. A palavra de Deus fala, por exemplo, sobre essa corruptibilidade, esse corpo que irá se corromper, passar, sendo revestido de incorruptibilidade, ou seja, daquilo que não irá passar, não irá se deteriorar. Então, ao falarmos de pecado, por nós ainda estarmos nessa terra, sujeitos à carne fraca que ainda temos, nós podemos cair no pecado, mas nós não precisamos permanecer no pecado. A queda, ela será apenas um estágio passageiro. Como diz Provérbios 24:16, 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes ele se levanta, porque em essência nós somos do alto. É claro que nós precisamos reconhecer que o pecado traz consequências que muitas vezes perduram para toda a vida, mas eu estou falando de consequência. O pecado é o que não pode permanecer, ele não pode determinar a nossa vida, definir quem somos, não pode ser aquele que prevalece, por mais que nós iremos colher frutos de escolhas erradas, de decisões equivocadas, de pecados que cometemos, mas o pecado não pode ser aquele que irá nos guiar para sempre. Me lembro de Abraão. Abraão errou, mentiu, mas em essência ele foi chamado de o pai da fé. Que possamos entender quem somos e que não permitamos que o nosso estado possa definir esse ser nosso. Em segundo lugar, eu falo aqui sobre o ser e estar relacionado à posição. O Senhor nos dá liderança, o Senhor nos dá ministério, nos dá dons, nos dá talento, nos dá funções, mas nós precisamos entender que tudo isso, ainda que seja importantíssimo, indispensável, maravilhoso, tudo isso é transitório, porque o ser permanente é o ser cristão, é o ser filho de Deus, é o ser servo. Nós precisamos entender, por exemplo, que podemos estar à frente como liderança, mas logo depois esse nosso turno irá acabar e uma outra pessoa irá assumir essa liderança, estar à frente de uma coordenação, mas logo lá na frente outra pessoa irá assumir
mas nós não podemos deixar de ser cristão porque nós não estamos numa liderança. E mesmo que você diga, não, Sidney, mas o ministério é até o fim da vida, sim, o ministério será até o fim da vida, mas no céu nós não iremos precisar do ministério. Então o que irá prevalecer na eternidade, o que nós fomos na terra como cristãos, como servos, como aqueles que amavam, como sendo aqueles que buscavam a santidade, é isso que será o permanente no céu. Fala o que até mesmo em relação ao matrimônio. Nós sabemos que o matrimônio é um sacramento indissolúvel, ou seja, é uma aliança que não pode ser quebrada. O próprio Cristo ratificou que o homem não separe aquilo que Deus uniu, mas nós sabemos que o casamento é até a morte. Então, por mais que na terra nós podemos ser agraciados com o matrimônio, no céu o casal não estará casado, porque permanentemente eles serão, como disse Jesus, como anjos, serão como irmãos no céu. O apóstolo Paulo, sempre que ele iniciava uma carta, por exemplo, 1 Coríntios 1:1, 2 Coríntios 1:1, ele diz assim, Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo. Primeiro ele coloca o nome, ou seja, o seu ser, depois ele coloca o seu estado, apóstolo. Por que eu digo estado? Novamente ratificando isso, porque apóstolo ele não seria no céu, então seria um estado passageiro aqui na terra. O que somos diante de Deus permanentemente é em relação à santidade, em relação ao amor, em relação ao ser cristão. E eu termino falando sobre o ser e estar relacionado à nossa condição, e digo condição geral. Como eu disse, nós podemos estar caído, mas nós não somos caído. Nós podemos estar derrotado, mas nós não somos derrotados. Nós podemos estar desanimados, mas nós não somos desanimados. Podemos estar tristes, mas não sermos tristes. Estarmos fracos, mas não sermos fracos. Nós podemos estar com medo, mas não sermos medrosos. O ser, positivamente falando, é o que deve prevalecer, é o que deve nos definir, é o que deve determinar a nossa vida. Eu lembro de Josué, Deus se dirigindo a ele dizendo, ser firme, ser corajoso, ou seja, não apenas esteja firme, esteja corajoso, não apenas, mas seja de fato, em essência, alguém assim, e nós precisamos tomar posse disso. Por mais que nós passemos por estágios que serão transitórios, nós precisamos entender o que é permanente, o que é essência em nós. Então essa é a convicção que nós precisamos tomar posse. O ser e estar, entender cada uma dessas realidades e tomarmos posse em nome de Jesus daquilo que verdadeiramente somos diante deles e perseverarmos nisso. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.